Hoje trago uma narrativa que desafiará suas concepções sobre vida, morte e espiritualidade. Vamos explorar o relato impressionante de Vivian Thorne, uma mulher que vivenciou uma experiência de quase morte durante uma gravidez complicada, recebendo revelações espirituais profundas. Ela testemunhou algo surpreendente sobre o destino das almas de homens sexuais, o que transformou completamente sua visão sobre a vida após a morte. Fiquem até o final, pois o que ela viu pode alterar sua compreensão da existência. Não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias reveladoras. Olá, sou Vivian Thorne, professora de História em uma escola pública em Charleston, Carolina do Sul. Tenho 35 anos e sempre fui apaixonada por contar histórias, especialmente aquelas que moldaram nosso mundo. Mas hoje, estou aqui para compartilhar uma história diferente. A minha própria. Jamais imaginei que um dia teria algo assim para contar. É uma história que transformou completamente minha vida, levando-me ao ponto mais baixo que já estive, e num piscar de olhos, elevando-me a um nível de compreensão que nunca pensei ser possível. Vou falar sobre minha experiência de quase morte. Sei que pode parecer difícil de acreditar. Eu mesma ainda estou tentando entender tudo o que aconteceu. Mas essa experiência me mostrou que a vida, com toda a sua complexidade, dor e alegria, é apenas uma pequena parte de algo muito maior. Antes de tudo isso, eu levava uma vida bastante comum. Dava aulas, passava tempo com meu marido Samuel, saía com amigos nos fins de semana. Estávamos tentando ter um filho há alguns anos, sem sucesso. Foi uma jornada difícil, cheia de esperanças e decepções, mas finalmente, após muito tempo e vários tratamentos, conseguimos engravidar. Estávamos tão felizes. Finalmente realizaríamos nosso sonho de ser pais. Começamos a fazer planos, decorar o quarto do bebê, escolher nomes. Era como se tudo estivesse se encaixando. Mal sabíamos que nossa vida estava prestes a mudar, de uma forma que nunca poderíamos ter previsto. O que vou contar a seguir mudou completamente minha visão sobre a vida, a morte e tudo o que existe além disso. É uma experiência que carrego comigo todos os dias, que me faz questionar tudo o que eu achava, que sabia sobre o mundo e sobre mim mesma. Não sou uma pessoa especial. Não escrevi livros sobre isso. Não criei nenhum grupo ou movimento. Sou apenas alguém que passou por algo extraordinário e sente a necessidade de compartilhar. Talvez minha história possa trazer conforto. Talvez minha história possa trazer conforto. Talvez possa fazer alguém questionar suas próprias crenças. Não sei. Só sei que preciso contar. Então, se você estiver disposto a ouvir, gostaria de compartilhar minha jornada. Uma jornada que começou com dor e perda, mas que me levou a lugares que eu nunca imaginei que existissem. Uma jornada além da vida como a conhecemos. Tudo começou quando eu estava no 5º mês de gravidez. Samuel e eu estávamos tão animados, depois de anos de tentativas frustradas, tratamentos que pareciam intermináveis e inúmeras noites chorando no travesseiro. Finalmente tínhamos conseguido. Nosso sonho de ser pais estava se tornando realidade. Lembro-me de como ficávamos horas conversando sobre o futuro, imaginando como seria nosso bebê. Que tipo de pais seríamos? Comprávamos roupinhas, móveis para o quarto. Fazíamos planos. Era como se o mundo tivesse ganhado novas cores. Mas então, do nada, as coisas começaram a dar errado. Foi numa consulta de rotina que o médico notou que meu corpo estava começando a dilatar prematuramente. Não consigo descrever o medo que senti naquele momento. Era como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Os médicos não conseguiam explicar o motivo. Fizeram vários exames, mas nada indicava a causa do problema. Rapidamente, decidiram realizar uma cerclagem de emergência para tentar manter nosso bebê seguro dentro de mim. Lembro-me do médico explicando o procedimento e as possíveis complicações. As palavras dele pareciam vir de muito longe. Eu estava em choque. Mal conseguia processar o que estava acontecendo. Samuel segurava minha mão,
mas eu podia ver o medo nos olhos dele também. A cirurgia foi um pesadelo. Eu estava acordada, sentindo cada movimento, cada puxão. O medo de perder nosso bebê era tão intenso que quase não conseguia respirar. Rezava o tempo todo, implorando para que tudo desse certo. Quando terminou, os médicos disseram que tinha sido um sucesso. Senti um alívio momentâneo, mas o medo não me abandonou. Passei a noite no hospital, monitorada de perto. Samuel ficou comigo o tempo todo, segurando minha mão, dizendo que tudo ficaria bem. Mas no dia seguinte, aconteceu o que eu mais temia. Minha bolsa estourou. Foi como se o mundo inteiro tivesse parado. Os médicos correram, tentando fazer algo, qualquer coisa. Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que era tarde demais. Nosso bebê nasceu com os pulmões subdesenvolvidos demais. Ele não resistiu, nasceu sem vida. A dor que senti naquele momento. Não há palavras para descrever. Era como se uma parte de mim tivesse morrido junto com ele. Samuel estava ao meu lado, em choque. Ele tentava me consolar, mas eu podia ver que ele estava tão quebrado quanto eu. Nós dois chorávamos, segurando aquele corpinho tão pequeno, tão frágil. Nosso filho que nunca chegamos a conhecer. Mas a tragédia não parou por aí. Logo depois do parto, comecei a perder muito sangue. A placenta não foi expelida corretamente. E os médicos tiveram que realizar múltiplas cirurgias de emergência nos dias seguintes para tentar salvar minha vida. Era como se eu estivesse presa em um pesadelo sem fim. A dor física era intensa, mas nem se comparava à dor emocional. Eu tinha perdido meu bebê e agora estava lutando pela minha própria vida. Foram dias de agonia, de medo constante. Samuel não saía do meu lado, mas eu mal conseguia registrar sua presença. Estava afundando em um abismo de dor e desespero. Não via mais sentido em nada. E foi nesse estado, nesse momento mais sombrio da minha vida, que algo aconteceu. Algo que mudaria tudo o que eu pensava saber sobre a vida e a morte. Foi durante a terceira cirurgia que tudo mudou. Eu me sentia cada vez mais fraca. Pude ouvir os sons ao meu redor, os bips das máquinas, as vozes urgentes dos médicos e enfermeiras. Mas era como se tudo estivesse ficando cada vez mais distante. De repente, tudo ficou silencioso. A dor que me acompanhava há dias simplesmente desapareceu. Foi como se alguém tivesse desligado o interruptor. No lugar da dor, senti uma paz que nunca havia experimentado antes. Era como se eu estivesse flutuando. Não sentia mais meu corpo. Não havia mais peso. Não havia mais peso. Não havia mais limitações. Eu era pura consciência. Então, vi uma luz. Não era como nada que eu já tivesse visto antes. Não era um facho ou um ponto brilhante. Era mais como um portal, uma abertura para algo além da nossa realidade. A luz era incrivelmente brilhante, mas não machucava olhar para ela. Na verdade, era reconfortante, acolhedora. Senti-me atraída por ela como se ela estivesse me chamando. Comecei a me mover em direção à luz. Não estava andando nem voando. Era mais como se estivesse sendo gentilmente puxada. À medida que me aproximava, a sensação de paz se intensificava. Quando entrei na luz, foi como mergulhar em um oceano de amor puro. Não há palavras em nossa linguagem para descrever adequadamente o que senti. Era como se cada átomo do meu ser estivesse vibrando em perfeita harmonia com o universo. E então eu o vi. Não com meus olhos físicos, é claro. Mas com uma percepção que, além dos sentidos, era Deus. Não tinha forma definida. Era mais como uma presença. Uma consciência infinita. Pura luz e amor, ao lado dele havia outra presença. Menor, mas igualmente radiante. Instantaneamente soube que era Cristo. Não o Cristo das pinturas ou das estátuas, mas a essência pura do que ele representa. Compaixão, amor incondicional, sabedoria eterna, não houve palavras. Não eram necessárias. A comunicação acontecia em um nível muito mais profundo.
Era como se cada pergunta que eu já tivera fosse respondida no momento em que surgia em minha mente. Senti-me envolvida por um amor tão profundo, tão completo, que fez com que todo o amor que já havia experimentado na Terra parecesse uma pálida sombra em comparação. Era um amor que curava, que transformava, que transcendia tudo o que eu conhecia. Naquele momento, entendi que a vida que vivemos na Terra é apenas uma fração minúscula de nossa existência. Que nossas preocupações diárias, nossos medos, tudo isso é tão pequeno diante da vastidão da eternidade. Vi toda a minha vida passar diante de mim, não como um filme, mas como se eu estivesse revivendo cada momento simultaneamente. Vi as alegrias, as tristezas, os momentos de sucesso e os de insucesso, e percebi que cada vivência, cada decisão, cada interação tinha um significado. Entendi que estamos todos interligados, que fazemos parte de algo muito maior. Que nossas ações, pensamentos e sentimentos afetam não apenas a nós, mas a todo o universo. Foi uma revelação esmagadora. Era como se pela primeira vez eu estivesse enxergando a realidade, como ela realmente é, sem os filtros e limitações da percepção humana. E em meio a toda essa compreensão, a toda essa paz e amor infinitos, eu me senti inteira. Pela primeira vez na minha vida, não havia mais dúvidas, não havia mais medo. Eu estava em casa. Enquanto estava nesse estado de consciência ampliada, recebi uma série de revelações sobre a vida terrena. Foi como se um véu tivesse sido levantado, permitindo que eu visse a realidade por trás de tudo o que considerávamos importante em nossas vidas diárias. Vi como as emoções humanas, raiva, tristeza, vergonha, medo, eram completamente irrelevantes diante da imensidão da eternidade. Não que elas não tivessem importância, elas fazem parte da experiência humana e têm seu propósito. Mas percebi que muitas vezes nos deixamos consumir por essas emoções, esquecendo que elas são temporárias e, no grande esquema das coisas, relativamente insignificantes. Deus, ou essa presença divina, me mostrou momentos da minha vida que eu considerava cruciais, humilhações que sofri na infância e que me marcaram profundamente. O dia em que fui rejeitada para uma vaga de emprego que eu realmente queria. A briga que tive com minha melhor amiga no ensino médio e que nos afastou por anos. Todos esses momentos que pareciam tão grandes, tão definidores, simplesmente se desintegraram como poeira diante dessa nova perspectiva. Entendi que essas experiências, por mais dolorosas ou alegres que fossem, eram apenas ferramentas para nosso crescimento e aprendizado. Não eram punições ou recompensas, mas oportunidades de evolução. Vi como muitas vezes nos apegamos a coisas materiais, a status, a reconhecimento. Como lutamos por coisas que no final das contas não têm real valor. Carros, casas, roupas de marca, títulos profissionais. Tudo isso parecia tão pequeno agora. Não que essas coisas fossem ruins em si, mas percebi como frequentemente perdemos de vista o que realmente importa enquanto perseguimos esses objetivos. Compreendi que a vida terrena é uma escola. Cada desafio, cada relacionamento, cada experiência é uma lição. Estamos aqui para aprender, para crescer, para evoluir espiritualmente, e muitas vezes as lições mais valiosas vêm dos momentos mais difíceis. Vi como o amor é a força mais poderosa do universo. Não o amor romântico idealizado em filmes e livros, mas o amor incondicional. O amor que não julga, que não cobra, que simplesmente aceita e nutre. Percebi que cada ato de bondade, cada gesto de compaixão, por menor que seja, tem um impacto muito maior do que podemos imaginar. Entendi que o perdão não é apenas um ato nobre, mas uma necessidade para a nossa própria evolução. Vi como o rancor, o ressentimento, a mágoa são pesos que carregamos desnecessariamente, que nos impedem de avançar em nossa jornada espiritual. Percebi que muitas das crenças e valores que consideramos absolutos são, na verdade, construções humanas limitadas.
Vi como frequentemente julgamos os outros baseados em nossos próprios padrões estreitos, esquecendo que cada alma está em sua própria jornada única. Compreendi que a morte, que tanto tememos, é apenas uma transição, uma passagem para outro estado de ser. Vi que a vida em sua essência é eterna, que nossas almas continuam muito além dessa breve existência física. Essas revelações foram profundas e transformadoras. Era como se eu estivesse vendo a vida através de uma lente completamente nova. Tudo fazia sentido de uma maneira que nunca havia feito antes. E com essa compreensão veio uma sensação de paz e aceitação, que eu nunca havia experimentado. Mas essa jornada de descobertas estava longe de terminar. O que vi a seguir me abalou profundamente e me fez questionar muito do que eu acreditava sobre o bem e o mal, o certo e o errado. Após essas revelações iniciais, minha experiência tomou um rumo inesperado e perturbador. Um ser de luz, que eu instintivamente reconheci como um anjo, apareceu ao meu lado. Sem palavras, ele me guiou para longe daquela luz acolhedora e me levou a um lugar completamente diferente. Era como se tivéssemos entrado em um vale escuro e sombrio. A sensação de paz que eu havia experimentado antes foi substituída por uma sensação de peso e tristeza. O ar parecia denso, quase sufocante. Nesse vale, vi inúmeras almas, mas não eram como as presenças luminosas que eu havia visto antes. Essas almas pareciam estar em agonia. Algumas vagavam sem rumo. Outras pareciam estar presas em ciclos repetitivos de ações. Havia um sentimento palpável de desespero e confusão no ar. Entre essas almas, notei muitas que reconheci como pertencentes à comunidade LGBTQI. Vi pessoas gays, lésbicas, travestis e transexuais. Essa visão me chocou profundamente. Senti um nó no estômago e um aperto no coração. Minha melhor amiga, Ruby, era lésbica e o medo de que ela pudesse acabar naquele lugar me paralisou. Desesperada, me virei para o anjo e perguntei se aquelas pessoas estavam ali por causa de sua orientação sexual. A resposta que recebi não foi em palavras, mas em uma compreensão que simplesmente floresceu em minha mente. O anjo me fez entender que não era a sexualidade dessas pessoas que as levava ao sofrimento. Na verdade, a orientação sexual ou identidade de gênero não tinha qualquer relevância nesse plano espiritual. O que as mantinha naquele estado de agonia era a maneira como haviam vivido suas vidas, desconectadas de sua essência espiritual. Vi almas que haviam se perdido em vícios, que haviam magoado outras pessoas deliberadamente, que haviam vivido vidas egoístas e materialistas. Vi pessoas que haviam se apegado ao ódio, ao preconceito, à intolerância. E vi também muitas almas que simplesmente não conseguiam aceitar que haviam morrido, que se recusavam a deixar para trás suas vidas terrenas. Compreendi que esse lugar não era um inferno no sentido tradicional. Não era um lugar de punição eterna imposta por um Deus vingativo. Era mais como um estado de ser, uma condição autoimposta por almas que não estavam preparadas ou dispostas a avançar em sua jornada espiritual. O anjo me mostrou que muitas dessas almas estavam ali temporariamente. Algumas receberiam ajuda de seres mais evoluídos e encontrariam seu caminho para a luz. Outras escolheriam reencarnar para ter novas oportunidades de aprendizado e crescimento. Essa experiência me fez questionar muito do que eu acreditava sobre o bem e o mal, o certo e o errado. Percebi que nossos julgamentos terrenos muitas vezes são limitados e equivocados, que o que realmente importa não são rótulos ou categorias, mas como vivemos nossas vidas, como tratamos os outros, como cultivamos nossa conexão com o divino. Ver aquele sofrimento foi doloroso, mas também me trouxe uma compreensão mais profunda da complexidade da existência humana e espiritual. Entendi que todos nós, independentemente de quem somos ou como nos identificamos, temos a mesma capacidade de evoluir espiritualmente ou de nos perder no caminho. Saí daquele vale com um sentimento de compaixão que nunca havia experimentado antes. Compaixão não apenas pelas almas que vi sofrendo, mas por todos nós, seres imperfeitos, tentando encontrar nosso caminho nessa jornada complexa que é a vida. Mas minha jornada
ainda não havia terminado. O anjo tinha mais para me mostrar. E o que via seguir mudaria completamente minha perspectiva mais uma vez. Após a experiência perturbadora no Vale das Sombras, o anjo me guiou para um lugar completamente diferente. Era como se tivéssemos atravessado um portal para outra dimensão. O contraste era tão marcante que por um momento fiquei desorientada. Encontrávamos-nos agora em uma espécie de colônia espiritual. Era um lugar de luz radiante tão brilhante que deveria ter ofuscado minha visão, mas não ofuscava. A luz parecia vir de todas as direções e, ao mesmo tempo, emanar de dentro de cada ser que habitava aquele lugar. O ambiente era de uma beleza indescritível. Havia construções que pareciam feitas de cristal e luz, jardins com flores de cores, que eu nunca havia visto antes, fontes de água que emitiam sons musicais. Mas o mais impressionante eram os seres que habitavam esse lugar. Eram almas em diferentes estágios de evolução. Algumas brilhavam intensamente. Outras tinham um brilho mais suave, mas todas irradiavam paz e felicidade. Vi seres que pareciam estar ensinando outros, compartilhando conhecimento e sabedoria. Vi grupos engajados em algo que parecia ser criação artística, mas em um nível que ia além de qualquer coisa que eu pudesse compreender. E então, para minha surpresa e alívio, vi novamente pessoas que eu reconheci como pertencentes à comunidade LGBTQI. Mas aqui, diferentemente do Vale das Sombras, essas almas estavam em perfeita harmonia com o ambiente. Elas brilhavam com a mesma intensidade que as outras. Algumas, até mais. Vi casais do mesmo sexo caminhando de mãos dadas, suas auras se mesclando em um entendimento tão profundo quando as palavras pareciam insuficientes. A experiência transcendente que vivi me transformou de maneiras que eu ainda estava tentando compreender. Vi um espectro de cores deslumbrante, onde pessoas trans apareciam em seus corpos espirituais, irradiando paz e harmonia. Não existiam divisões ou segregações. Éramos todos almas, cada uma única e valiosa à sua maneira. O anjo, percebendo meu assombro, me transmitiu compreensão sem palavras. Entendi que, nesse plano elevado, conceitos como gênero e orientação sexual não tinham o mesmo peso que na Terra. O que realmente importava era a essência da alma, sua evolução espiritual, sua habilidade de amar e se conectar com o divino. Vi almas que, em suas vidas terrenas, enfrentaram preconceito e discriminação, mas mantiveram sua integridade e amor. Almas que, apesar das adversidades, escolheram o caminho do amor, compaixão e autenticidade. Agora, nesse plano espiritual, colhi os frutos de suas escolhas. Fiquei emocionada ao ver essas almas em paz, em evolução espiritual, vivendo em completa felicidade. Era um alívio indescritível perceber que a espiritualidade e a paz no pós-vida não dependiam de rótulos ou identidades terrenas, mas de como vivemos e cultivamos nossa conexão espiritual. Naquele momento, senti uma onda de vergonha por todos os preconceitos que, sem perceber, carreguei durante minha vida. Percebi como nossas visões limitadas na Terra podem nos cegar para a verdadeira natureza do amor e da espiritualidade. A experiência nessa colônia de luz me encheu de esperança e alegria. Entendi que no final, o que realmente importa é o amor que compartilhamos, a compaixão que demonstramos, a autenticidade com que vivemos. Nossa jornada espiritual vai muito além das categorias e rótulos que criamos na Terra. Saí dali com uma nova compreensão sobre diversidade e inclusão. Entendi que cada alma é única e preciosa, independentemente de como se manifesta em sua encarnação terrena. Mais do que isso, entendi que o amor, em todas as suas formas, é sagrado e divino. Essa revelação trouxe uma paz profunda ao meu coração, mas também despertou em mim um anseio, um desejo intenso de permanecer naquele lugar de luz e amor incondicional. E foi esse desejo que me levou à próxima etapa da minha jornada. Após testemunhar a beleza e a paz daquela colônia espiritual, fui tomada por um desejo avassalador de ficar. A ideia de voltar para meu corpo físico,
para o mundo de dor e limitações que deixei para trás. Parecia insuportável. Ali na presença de Deus e daquela paz celestial, eu me sentia completa. Pela primeira vez na minha vida, ou seria além da vida, tudo fazia sentido. Não havia mais dúvidas, não havia mais medo. Era como se eu tivesse finalmente encontrado meu verdadeiro lar. Me voltei para o anjo que me guiava e, com toda a intensidade que pude reunir, expressei meu desejo de ficar. Por favor, implorei, não me faça voltar. Deixe-me ficar aqui nessa paz, nesse amor. O anjo me olhou com uma compaixão infinita. Não houve palavras, mas eu pude sentir sua compreensão. Ele entendia meu desejo, meu anseio por permanecer naquele estado de graça. Nesse momento, senti a presença de Cristo se aproximar. Não era o Cristo das pinturas ou das estátuas, mas uma presença de amor puro e sabedoria infinita. Ele me olhou com tanto amor que senti meu ser inteiro se derreter. Cristo, com uma voz que era mais um sentimento do que um som, me disse que eu não podia ficar. Suas palavras, ou melhor, seus pensamentos eram gentis, mas firmes. Ele me lembrou do meu marido Samuel e de quanto ele me amava. Me mostrou como Samuel estava sofrendo naquele momento, sentado ao lado do meu corpo no hospital, segurando minha mão e rezando para que eu voltasse. Cristo me fez entender que ainda havia um propósito para mim na Terra, que minha jornada lá não estava completa, que havia lições que eu ainda precisava aprender, experiências que precisava viver, pessoas que eu precisava tocar com minha presença. Eu queria argumentar, queria implorar para ficar. A ideia de deixar aquela paz, aquele amor incondicional, me partia o coração. Como eu poderia voltar para um mundo de dor e sofrimento depois de experimentar a perfeição do divino? Mas à medida que Cristo continuava a me mostrar o panorama maior da minha vida, comecei a entender. Vi como minha experiência poderia ajudar outras pessoas, como meu retorno poderia trazer conforto e esperança para aqueles que estavam sofrendo. Vi os caminhos que ainda precisava percorrer, as escolhas que ainda precisava fazer. Aos poucos, mesmo que relutante, comecei a aceitar que meu tempo ali havia chegado. Ao fim, que eu precisava voltar, não porque estava sendo forçada, mas porque, no fundo, eu entendia que era o certo a se fazer. Cristo me assegurou que o que eu havia experimentado ali não seria esquecido, que aquela conexão com o divino sempre estaria comigo, mesmo que às vezes parecesse distante, que eu levaria comigo um pouco daquela luz, para iluminar meu caminho na terra. Com um último olhar para aquele reino de luz e amor, eu me preparei para voltar. Não estava feliz com a ideia, mas havia aceitado. Sabia que levaria comigo memórias e entendimentos que mudariam para sempre a forma como eu via a vida. E assim, mesmo contra minha vontade mais imediata, mas em acordo com um entendimento mais profundo, eu fui gentilmente guiada de volta ao meu corpo físico, de volta à via que eu havia temporariamente deixado para trás. O que aconteceu a seguir foi uma das experiências mais difíceis e dolorosas da minha vida. O retorno ao mundo físico não foi nada como eu poderia ter imaginado. O retorno ao meu corpo físico foi uma experiência que eu nunca poderia ter antecipado. Depois de ter experimentado a paz e a leveza do plano espiritual, voltar para a densidade da matéria foi como ser abruptamente arrancada do paraíso e jogada em um poço de dor e confusão. A primeira sensação foi de uma dor aguda e penetrante. Era como se cada célula do meu corpo estivesse gritando em protesto. Lembro-me de abrir os olhos e ser imediatamente cegada pelas luzes fluorescentes do centro cirúrgico. Os sons eram ensurdecedores. O bip das máquinas, as vozes urgentes dos médicos, o ruído metálico dos instrumentos cirúrgicos, tudo parecia alto demais, brilhante demais, intenso demais. Eu queria gritar, queria dizer a eles para me deixarem voltar, mas não conseguia emitir nenhum som. Minha garganta estava seca e dolorida por causa do tubo de respiração. Tentei me mover, mas meu corpo parecia pesado demais, como se estivesse preso à cama. A cirurgia ainda estava em andamento. Eu podia sentir as mãos dos médicos dentro do meu corpo, trabalhando freneticamente para conter a hemorragia. A dor era quase insuportável. Cada fibra do meu ser parecia resistir à ideia de estar de volta à realidade física. Naquele momento fui tomada por uma profunda frustração e tristeza. Eu não queria estar ali.
Queria voltar para a luz, para a paz, para o amor incondicional que havia experimentado. A realidade terrena parecia crua, áspera e dolorosa demais em comparação. Aos poucos, à medida que a anestesia foi perdendo o efeito, comecei a ouvir vozes familiares. Samuel estava ali, segurando minha mão, falando palavras de encorajamento. Eu queria responder. Queria dizer a ele que o amava. Mas também queria dizer o quanto estava frustrada por ter voltado. Os dias que se seguiram foram uma luta constante. Fisicamente, meu corpo estava se recuperando das cirurgias. Mas emocionalmente e espiritualmente, eu me sentia perdida. Como continuar vivendo normalmente depois de ter experimentado algo tão extraordinário? Eu me peguei chorando com frequência. Não apenas pela perda do nosso bebê, mas pela perda daquela conexão direta com o divino. Era como se eu tivesse provado o néctar dos deuses, e agora estivesse condenada a viver com sede pelo resto da minha vida. Samuel estava ali para mim, paciente e amoroso como sempre. Mas eu me sentia culpada por não conseguir retribuir completamente seu amor e dedicação. Uma parte de mim se ressentia por ter voltado apenas por causa dele, sentindo que havia abandonado algo muito maior. As noites eram particularmente difíceis. Eu tinha pesadelos vívidos, revivendo a experiência da quase morte. Mas desta vez, sem conseguir alcançar a luz, acordava suando frio, com o coração disparado, ansiando por algo que sabia que não poderia ter novamente, pelo menos não nesta vida. Durante o dia, lutava para me reconectar com minha vida anterior. Coisas que antes pareciam importantes, agora me pareciam triviais. Meu trabalho como professora, que antes me dava tanta satisfação, agora parecia vazio de significado. Como eu poderia me preocupar com datas históricas e eventos passados quando havia experimentado a eternidade? Meus relacionamentos também foram afetados. Amigos e familiares vinham me visitar, trazendo palavras de conforto e apoio. Mas eu me sentia distante, como se houvesse um véu invisível me separando deles. Como explicar o que eu havia vivido? Como compartilhar essa vivência que transformou completamente minha visão da realidade? Fisicamente, minha recuperação foi lenta e dolorosa. Meu corpo, que havia sofrido tantos traumas, a perda do bebê, as múltiplas cirurgias, parecia hesitante em se curar. Cada movimento era um lembrete da fragilidade da nossa existência física. Algo que eu agora entendia de uma maneira que nunca imaginei ser possível. Havia momentos em que eu me perguntava se não teria sido melhor não ter retornado. A dor da perda do nosso bebê, somada à saudade daquela paz e amor incondicionais que havia sentido. Às vezes parecia mais do que eu podia suportar. Mas aos poucos, comecei a perceber pequenas mudanças. Momentos em que conseguia sentir um eco daquela paz que havia experimentado. Era como se de vez em quando um raio daquela luz divina conseguisse penetrar a densidade do mundo material e me tocar. Comecei a encontrar consolo em coisas simples. O calor do sol no meu rosto em uma manhã clara. O som da chuva caindo suavemente lá fora. O sorriso gentil de uma enfermeira. Esses pequenos momentos se tornaram âncoras, me ajudando a permanecer conectada com este mundo. Samuel, com sua paciência infinita, foi fundamental nesse processo. Mesmo sem entender completamente o que eu estava passando, ele estava ali, uma presença constante e amorosa. Aos poucos, comecei a me abrir com ele, tentando compartilhar fragmentos da minha experiência. Foi durante uma dessas conversas que percebi algo importante. Talvez eu tivesse voltado não apenas por Samuel, mas porque ainda tinha algo a aprender, algo a fazer, neste mundo. Essa realização não diminuiu a dor ou a saudade que eu sentia, mas me deu um propósito, uma razão para continuar. O processo de readaptação à vida foi longo e desafiador. Houve dias em que me senti completamente perdida. Dias em que a única coisa que me mantinha funcionando era a lembrança daquela luz e a promessa silenciosa que havia feito de tentar cumprir meu propósito aqui. Aos poucos fui aprendendo a viver com essa nova realidade. A dor não desapareceu. A saudade daquela conexão divina não diminuiu.
mas aprendi a carregar essas experiências comigo, permitindo que elas moldassem minha nova forma de ver e viver no mundo. Conforme os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses, comecei a perceber mudanças profundas em minha visão de mundo e em minha espiritualidade. A experiência de quase morte havia deixado marcas indeléveis em minha alma, alterando fundamentalmente a forma como eu percebia e interagia com o mundo ao meu redor. Uma das mudanças mais notáveis foi como o sofrimento e as lutas diárias pareciam ter perdido muito de seu peso. Coisas que antes me deixavam ansiosa ou irritada, um engarrafamento, uma conta atrasada, um desentendimento no trabalho, agora pareciam ridiculamente pequenas. Eu havia vislumbrado a eternidade. E essa perspectiva tornava os problemas cotidianos quase insignificantes. Isso não significa que eu me tornei indiferente ao sofrimento. Pelo contrário, minha empatia parecia ter se expandido. Eu podia sentir a dor dos outros de uma forma mais intensa, mais visceral. Mas ao mesmo tempo, eu podia ver além dessa dor, entender seu propósito maior no crescimento espiritual de cada indivíduo. Minha visão sobre religião também se transformou radicalmente. As doutrinas e dogmas que antes pareciam tão importantes agora me pareciam limitados, quase infantis em sua simplicidade. Eu havia experimentado algo que ia além de qualquer religião organizada. Algo que transcendia nossas tentativas humanas de compreender o divino. Isso criou alguns conflitos internos. A igreja que eu frequentava desde criança agora parecia estranhamente vazia para mim. As palavras do pastor, que antes me inspiravam, agora soavam ocas. Eu podia ver com uma clareza desconcertante quem estava verdadeiramente conectado ao divino, e quem usava a fé de forma distorcida ou superficial. Essa nova percepção se estendia a todas as áreas da minha vida. Era como se eu tivesse ganhado uma espécie de visão espiritual. Eu podia sentir a energia das pessoas, perceber suas intenções além das palavras que diziam. Isso tornava algumas interações sociais desafiadoras. Como manter uma conversa educada com alguém quando você pode sentir a falsidade por trás de seu sorriso? Meu relacionamento com a natureza também se aprofundou. Eu podia sentir a vida pulsando em cada planta, cada animal, a interconexão de todos os seres vivos, algo que eu havia experimentado durante minha EQM. Agora, era uma realidade tangível para mim. Passei a passar mais tempo ao ar livre, buscando reconectar-me com aquela sensação de unidade que havia experimentado. No entanto, essa nova sensibilidade também trouxe desafios. O mundo às vezes parecia excessivamente barulhento, caótico. Eu ansiava pela paz e harmonia que havia experimentado do outro lado. Meditação se tornou uma parte essencial da minha rotina, uma forma de me reconectar, mesmo que brevemente, com aquela energia divina. Minha forma de ensinar história também mudou. Enquanto antes eu me concentrava em datas e eventos, agora eu tentava mostrar aos meus alunos as conexões mais profundas, as lições espirituais que podíamos aprender com o passado. Alguns colegas achavam minha abordagem estranha, mas muitos alunos pareciam ressoar com essa nova perspectiva. Uma das mudanças mais profundas foi em relação à morte. O medo da morte, que é tão comum em nossa sociedade, havia desaparecido completamente para mim. Eu sabia, com uma certeza que ia além da fé, que a morte não era o fim. Isso me permitiu viver de uma forma mais plena, mais presente. No entanto, essa ausência de medo da morte às vezes me assustava. Havia momentos em que eu me pegava ansiando por aquele outro lado, desejando voltar para aquela luz. Tive que aprender a equilibrar esse desejo com a compreensão de que ainda tinha um propósito a cumprir nesta vida. À medida que o tempo passava, lutava para manter viva a conexão com o que havia experimentado. Às vezes me pegava temendo que as memórias da minha QM pudessem desaparecer, que eu pudesse me afastar daquela essência divina que havia encontrado. Esse medo me impulsionava a buscar constantemente formas de nutrir minha espiritualidade,
de manter acesa a chama daquela experiência transformadora. Agora, anos após minha experiência de quase morte, ainda estou tentando processar completamente o que aconteceu comigo. Cada dia é uma jornada, uma oportunidade de integrar as lições que aprendi naquela breve visita ao outro lado, com as realidades da vida cotidiana. Há dias em que me sinto profundamente conectada, em que posso sentir ecos daquela paz e amor incondicionais que experimentei. Nesses momentos, sinto uma gratidão imensa por estar viva, por ter a oportunidade de compartilhar um pouco daquela luz com o mundo ao meu redor. Mas há também dias difíceis, dias em que a densidade do mundo material parece esmagadora, em que sinto saudade daquela conexão direta com o divino. Nesses momentos me lembro das palavras de Cristo, me lembrando que ainda tenho um propósito aqui. Uma das maiores lições que tirei dessa experiência é sobre a natureza do amor. O amor que experimentei do outro lado era tão vasto, tão incondicional, que fez nosso entendimento terreno de amor parecer uma pálida sombra em comparação. Desde então, tenho me esforçado para trazer um pouco desse amor incondicional para minhas interações diárias. Nem sempre é fácil, mas cada pequeno ato de bondade, cada momento de compaixão, parece me reconectar com aquela experiência. Minha visão sobre a vida e a morte mudou completamente. Entendo agora que a morte não é algo a ser temido, mas uma transição natural, uma passagem para outro estado de ser. Isso não significa que não sinta dor quando perco alguém que amo. A dor da separação ainda existe, mas é temperada pelo conhecimento de que nos encontraremos novamente. Uma das coisas mais difíceis tem sido tentar explicar minha experiência para os outros. As palavras parecem inadequadas para descrever o que vivi. Muitas vezes sinto que estou falando uma língua que ninguém mais entende. Isso pode ser solitário às vezes, mas também me fez valorizar profundamente aqueles momentos em que consigo realmente conectar-me com alguém, quando vejo um lampejo de compreensão em seus olhos. Minha experiência também mudou minha perspectiva sobre as diferentes crenças e religiões. Vejo agora que todas as tradições espirituais são tentativas de descrever e compreender a mesma realidade divina. Isso me tornou mais tolerante, mais aberta a diferentes pontos de vista. Ao mesmo tempo, me fez menos paciente com dogmatismo e intolerância religiosa. Continuo lutando para manter a conexão com a paz, e a verdade que experimentei durante minha é que eu tenho medo de que, com o tempo, essas memórias possam desaparecer, que eu possa me afastar da essência divina que encontrei. Para combater isso, dedico tempo todos os dias à meditação e à reflexão. Mantenho um diário, onde registro não apenas as memórias da minha experiência, mas também os momentos do dia a dia em que sinto aquela conexão. Entendo agora que minha jornada na Terra ainda não acabou. Há lições a serem aprendidas, desafios a serem superados, e talvez novas formas de ajudar os outros a encontrarem suas próprias verdades espirituais. A cada dia temos a chance de trazer um pouco mais dessa luz para o mundo. Não sei o que o futuro trará. Não sei se vivenciarei outra experiência como aquela antes do fim da minha jornada terrena. Mas estou certa de que fui profundamente transformada por aquela breve visão do além. E embora às vezes ainda enfrente a dualidade de viver neste mundo, após ter experimentado algo tão transcendente, sou grata pela oportunidade de estar aqui, de fazer a diferença, mesmo que de maneiras pequenas e aparentemente insignificantes. Minha experiência de quase morte me ensinou que cada um de nós carrega uma centelha do divino. Que somos todos, em nossa essência, seres de luz e amor. E embora possamos esquecer isso, às vezes, presos nas preocupações e desafios do cotidiano, essa verdade fundamental permanece. É essa compreensão que me dá força para seguir em frente, para encarar cada novo dia com coragem e compaixão, sabendo que cada momento é uma chance de crescer, de amar, de evoluir. E assim continuo minha jornada, carregando comigo as lembranças daquela luz, daquele amor incondicional. Tentando a cada dia ser um pouco mais o ser de luz que percebi que todos nós podemos ser.